Livro Peregrino, capítulo 17, parte D, Pastor Donizete. E deves considerar que eles não passavam de ladrões subalternos, servos do rei do abismo insondável, o qual, se fosse necessário, viria em seu auxílio, e a sua voz é como a do leão rugidor, 1 Pedro 5,8. Eu mesmo fui assaltado com pouca fé, e sei por experiência própria quão rudes são esses ataques. Os três malvados acometeram-me e, tendo eu começado a resistir-lhes como bom cristão, soltaram um pequeno grito, ao qual acudiu seu amo no mesmo instante. O diabo veio ajudar eles. A minha vida estaria por pouco se não me protegesse a armadura a toda prova de que eu ia vestindo por vontade de Deus. E ainda assim, apenas pude sair airoso do combate. Só que se tem visto em tão duros transes, os podes bem avaliar. São ataques que nós recebemos das trevas, né? Tem que estar preparado. Então a armadura do cristão tem que estar sempre, de manhã já veste ela completamente, viu? Sapato da paz, coraça da justiça, né? Cinturão da verdade, o capacete de salvação, porque a batalha é intensa. Esperança, vai falar agora. É verdade, mas logo que supuseram que grande graça se aproximava, deitaram fugir. Cristão, tanto eles como o seu amo têm fugido muitas vezes da simples presença de grande graça, o que não é para estranhar, por ser este o campeão real, e creio que deve admitir alguma diferença entre pouca fé e o campeão do rei. Nem todos os súditos do rei são seus campeões, por conseguinte, nem todos podem fazer prodígios de valor na ocasião da prova. Pode, porventura, supor-se que um menino qualquer vencesse a Golias, como fez Davi, ou que haja uma avezinha com a força de um touro? Uns são fortes, outros são débeis. Uns têm muita fé, outros têm pouca fé. Pouca fé era dos débeis, e por isso cedeu. Esperança. Oxalá tivesse aparecido grande graça para seu bem. Cristão. Mas olha, que o próprio grande graça havia de ter tido bastante que fazer com eles, porque apesar de manejar bem as armas e de os conservar em respeito quando o atacam a certa distância, se é atacado de perto, isto é, se desconfiança, covardia e o outro lograram apoderar-se dele, não é preciso grande força para o deitarem por terra. Quando um homem está por terra, bem sabes que pouco vale. As cicatrizes, as feridas que sulcam do rosto de grande graça são boas testemunhas do que digo. E até já ouvi dizer que em certo combate ele chegou a desesperar da vida. Quantos gemidos, quantos lamentos arrancaram esses três malvados de Davi, no Salmo 88. Emã e Ezequias, apesar de serem campeões, também precisaram de empregar grandes esforços ao serem assaltados por eles, e passaram bem maus bocados. Pedro, a quem alguns chamam de o príncipe dos apóstolos, quis provar quanto podia, mas eles o subjugaram de tal maneira que até uma pobre mulher o fez tremer. Demais, o seu rei está sempre em lugar de onde pode ouvi-los, e se algum perigo os ameaça, no mesmo instante, correm seu auxílio. Desse rei dizem que, ainda quando uma espada o alcançar, não valerá ela contra ele, nem lança, nem coraça, porque reputará o ferro como palha e o metal como pau podre. Não o fará fugir, homem frecheiro, as pedras da funda se tornarão em palhas, reputará o martelo como uma aresta e virá do vibrar da lança. Rirá do vibrar da lança. Jó 41, 26 a 29. Descrevendo aqui o inimigo, né? Que poderá, pois, fazer o homem em tais circunstâncias? Verdade é que se o homem pudesse dispor em todas as ocasiões de um cavalo como o de Jó, e tivesse valor e perícia para o manejar, faria coisas estupendas. Porque o fogoso respirar das suas ventas faz terror. Escava a terra com a sua unha, salta com brio, corre ao encontro dos armados, não conhece medo, nem cede a espada. Sobre ele fará ruído a aljava, vibrará a lança e o escudo arrojado, espuma rinchando, sobe a terra, e não faz caso de som da trombeta. Logo
que ouve a buzina diz: vai, cheira de longe a batalha, a exortação dos capitães e o alarido do exército. Jó 39, 25. Mas peões como tu e eu nunca devem desejar encontrar-se com tal inimigo, nem gloriar-se de que outros foram vencidos, nem iludir-se com a sua própria força, porque os que assim praticam são, em geral, os que pior se saem da prova. Pedro, de quem falei há pouco, queria vangloriar-se, sim, queria dizer, segundo lhe agradava o seu coração, que faria mais por seu mestre, e o defenderia melhor do que todos os outros. Quem mais humilhado e abatido pelos três malvados do que ele? Sabemos, pois, que na estrada real há dessas ocorrências. Convém que façamos o seguinte: sairemos armados e sem esquecer o escudo, porque pela falta deste é que o Leviatã foi vencido pelo que o atacou. Quando o monstro nos vê sem escudo, nenhum medo tem de nós. O perigo, por excelência, disse: embraçai sobretudo o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé, né? Diz que é a fé que vence o mundo. Então fica firme na fé aí. Efésios 6,16. Também é bom pedirmos ao rei uma guarda, e ainda melhor será pedir-lhe que ele mesmo nos acompanhe. Por causa dessa companhia é que Davi andava alegre, mesmo quando estava no vale da sombra da morte. Moisés antes queria morrer do que dar mais um passo sem o seu Deus. Êxodo 33,16. Ah, meu irmão, se ele nos acompanha, que teremos a temer? Se 10.000 que vêm contra nós, Salmo 3, 5-8, mas sem ele cairão os soberbos entre os mortos, Isaías 10:4. Eu, pela minha parte, já estive na peleja, e se ainda estou vivo pela bondade daquele que, o sumo bem, não tenho que me gloriar do meu valor, mas estimarei não tornar a ver semelhantes encontros, ainda que receio que não estejamos de todo livres de perigo. E visto que nem o leão, nem o urso me devoraram, e até agora espero em Deus que nos livre de qualquer filisteu incircunciso que venha em nosso alcance. De vez em quando aparecem os gigantes, né? Os filisteus incircuncisos. Temos que estar firmados na fé para enfrentar e vencer. Armados, né? Armados das armaduras de Deus. Entretidos nestas práticas, seguiam ambos o seu caminho, precedendo ignorância, até que chegaram a um sítio onde a estrada se bifurcava, o que, sobretudo, os embaraçou. Tinha uma bifurcação. E agora, que caminho tomar? Os embaraçou na escolha, porque ambos os caminhos que viam na sua frente lhes pareciam igualmente direitos. Detiveram-se um pouco para refletir no que deveriam fazer, e nessa ocasião aproximou-se um homem deles, cuja carne era muito negra, mas coberto de vestido muito claro, o qual lhes perguntou o motivo por que estavam ali parados. Responderam: vamos para a cidade celestial, mas não sabemos por qual desses dois caminhos devemos seguir. Vinde comigo, que eu também me dirijo para a cidade celestial, disse o homem. Assim fizeram os peregrinos. Foram seguindo o desconhecido pelo caminho que ele escolheu. Mas à medida que avançavam, notaram que descreviam uma curva e que marchavam em direção oposta à da cidade que desejavam chegar, da qual se afastavam cada vez mais. Apesar de notarem as circunstâncias, continuaram a andar. Pouco tempo havia decorrido quando, sem disso se terem percebido, se acharam ambos presos numa rede, de que não podiam sair. Ao mesmo tempo que caía o vestido branco dos ombros do homem, reconheceram então onde se achavam e choraram por algum tempo, por verem que não podiam livrar-se. Caíram numa rede, laço. Cristão, agora vejo que caímos num erro. Não nos aconselharam os pastores a precavermos-nos contra o adulador? Experimentamos hoje, conforme diz o sábio, que um homem que lisonjeia o seu próximo estende uma rede diante dos seus passos. Provérbios 29, 5. Esperança. Também os pastores nos deram uma nota da direção do caminho, para termos certeza de que não pudemos evitar os laços do destruidor. Nisto andou Davi mais acertadamente do que nós, porque disse: por amor às palavras de teus lábios, tenho guardado os caminhos penosos. Salmo 17,4. Assim estavam os pobres peregrinos
presos na rede, quando descobriram um dos resplandecentes, que se dirigia para eles com um açoite e pequenas cordas na mão. Quando chegou junto deles, perguntou-lhes de onde vinham e que faziam ali. Responderam-lhes de que eram os pobres peregrinos que iam em caminho de Sião, mas que uma pessoa vestida de branco os fizera extraviar-se, dizendo-lhes que os seguisse. Diz que o inimigo se transforma em anjo de luz para enganar. Temos que tomar cuidado. Porque também ia para aquela cidade. Então o do açoite replicou-lhes: esse era adulador, falso apóstolo, transformado em anjo de luz, conforme Daniel 11:32, 2 Coríntios 11:13 e 14. Em seguida, rompeu a rede e, deixando-os soltos, disse-lhes: segui-me, que eu vos porei outra vez no vosso caminho. E assim os conduziu de novo ao caminho, que tinham deixado para seguirem o adulador. Contaram, então, ao resplandecente que na noite anterior tinham estado nas montanhas das delícias, que os pastores lhes haviam dado um guia para o caminho, mas que por esquecimento não o tinham lido. E, finalmente, que tinham sido prevenidos contra o adulador, mas que não julgavam ser aquele que tinham encontrado. Romanos 16, 17 e 18. Até aqui. Daqui a pouco eu volto.